Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar juntamente comigo mais um dia de leitura. Hoje é o dia 166 da nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas, juntamente com, intercalado, com o 2 Samuel. Nós estamos chegando já quase no final dos dois livros. Então nós vamos ler capítulo 25 de 1 Crônicas, 25, 26 e 27, isso, no dia de hoje. Então convido você a abrir e acompanhar as escrituras, a leitura. Versículo 1 diz assim: Depois Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Gedutum para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista dos nomes de suas responsabilidades. 2 filhos de Asaf, Zacur e José, Netanias e Azarela, trabalhavam sob a direção de seu pai. Asaf, que profetizava por ordem do rei, 2 filhos de Gedutum, Gedalias e Zeri, Jesaías e Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, trabalhavam sob a direção de seu pai. Gedudum, que profetizava com o acompanhamento de lira, dando graças e louvando ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, Azuel, Subael, Jerimote, Anani, Eliata, Gidalti, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote, todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com a sua promessa. Todos esses homens estavam sob direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolo, harpas, liras na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos os 288 no total eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José do clã de Asaf, e 12 dos seus filhos e parentes. A segunda, Gedalia, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Azarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 para seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 para seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani, e 12 de seus filhos e parentes. E a 19ª para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir,
e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Idaute, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maziote, e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romantiezer, e 12 de seus filhos e parentes. Capítulo 26. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas, Meselemias, filhos de Coré, da família de Abi-Asaf. O filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo Gediel e o terceiro Zebadias. O quarto Jatiniel e o quinto Elão. E o sexto Joanã e o sétimo Elionai. O primeiro filho de Obed-Edom foi Semaías e o segundo Jeozabade. O terceiro Joá e o quarto Sacar. O quinto Nataniel, o sexto Amiel. O sétimo Isacar, o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-Edom. Semaías, filho de Obed-Edom, teve filhos muito capazes de ocupar posições de grande autoridade no clã. Esses eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed, Elzabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-Edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Sirim, nomeado chefe de por seu pai, embora não fosse mais velho. Ilquias, o segundo Tebalias, o terceiro Zacarias e o quarto filhos de parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas divisões de guarda das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio de acordo com as famílias, sem levar em conta a idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-Edom ficou responsável pela porta sul e seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas de depósito. Cada dia 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aias, eram encarregados do tesouro da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão e de Azar e Hebron e Uziel foram: do clã de Arão, Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes, por parte de Eliezer, foram Reabes, Jesaías, Jorão, Zicre e Selimote. Selimote e seus parentes eram encarregados dos tesouros do rei Davi, o chefe das famílias de generais e capitães. Outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtidos nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, e por Saul, filho de Quis, por Abner
filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Issar, Quenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel, como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas do oeste do Rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei nessa região. Também do clã de Hebron, Gerias era chefe dos hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Capítulo 27. Esta lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, do serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Já Zobeão, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era chefe da divisão. Benaia, filho de sacerdote Joiada, era um comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviços durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24.000 homens. De serviço durante o quarto mês, Azel foi sucedido por seu filho, Gebadias. Sama e Israíta era comandante da quinta divisão de 24.000 homens, de serviços do quinto mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens do serviço durante o sexto mês. Elés e Pelon, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens de serviços durante o sétimo mês. Sibecai de Usate, descendente de Zera, era comandante de serviço, era comandante da oitava divisão de 24.000 homens de serviços durante o oitavo mês. Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da nona divisão de 24.000 homens de serviço durante o nono mês. Marai de Netofate, descendente de Zera, era comandante da décima divisão de 24.000 homens de serviço durante o décimo mês. Benai de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Elede de Netofate, descendente de Otoniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Essas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Elizer, filho de Zicri. Da tribo de Simeão, Zefatias, filho de Maca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão e os sacerdotes de Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Isacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel, da tribo de Efraim.
Oséias, filho de Asaías, da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaias, da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, e do filho de Zacarias, da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, da tribo de Dan, Azriel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei de Davi. Versículo 25. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos dos campos na cidade dos povoados e nas fortalezas. Ezri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei de Ramá era encarregado dos vinhedos. Zabdi de Sifá era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Hanã de Gedará era encarregado das plantações de oliveira e das figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joá era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai de Saron era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meronote era encarregado dos jumentos. Jaz e Agareno era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escribas. Giel, filho de Aquimone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Bom, aqui então a gente vê, né, uma série de organizações e divisões, né, cuidando de todo o reinado de Davi e o templo, enfim, a cidade. E assim a gente encerra a leitura 166 do livro de 1 Crônicas, né, capítulo 25, 26 e 27. Próxima leitura, a gente vai voltar para 2 Samuel, vai ler o dia 167 e retornaremos para 1 Crônicas, encerrando, né, o livro de 1 Crônicas no dia 168, né, capítulo 28 e 29, que eu estou vendo aqui. Já estamos encerrando, então, o livro de 1 Crônicas e também de 2 Samuel. Né? 2 Samuel, a gente vai ler mais também 2 capítulos, ou seja, mais 2 dias de leitura, né? 167 e 168, a gente encerra os 2 livros e vamos ler um grande livro dando sequência, né, ao rei Davi. Rei Davi, ele foi o maior escritor dos Salmos, né? Não, os Salmos inteiro não foi só o rei Davi, como outros também comporam, né, esse livro tão conhecido e tão falado, né, onde nós vamos ver essa composição do rei Davi, inclusive em alguns momentos da vida dele, como nós vimos, por exemplo, de Betseba, quando ocorreu, né, essa morte. A gente vai ver o arrependimento de Davi escrevendo em Salmos. E tantos outros salmos, né, que são inspiração de orações, de louvores, né, de adoração. Bom, então eu encerro aqui, convidando você a orar juntamente comigo mais esse dia de leitura. Querido Deus, grandioso Pai, Criador de todas as coisas, estamos aqui perante o Senhor, primeiramente para agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá
de ter dado e concedido mais um dia de vida que o Senhor nos concede na sua misericórdia, no seu imenso amor. Te agradecemos imensamente porque temos a palavra sua escrita em nossa língua e isso nos ajuda a conhecer e a compreender a sua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado porque toda a história e toda a jornada de vida aqui na Terra, o Senhor se faz presente, cuidando da humanidade, querendo se relacionar com a humanidade. Ajude a mantermos comunhão juntamente com o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos ama e através de Jesus o Senhor nos fez a grande obra da salvação, porque nós estávamos perdidos e o Senhor pagou um alto preço, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou e queremos pedir para que o Senhor continue nos sustentando nessa leitura diária. Ajude que as suas palavras entrem em nossos corações e mentes e sejamos realmente pessoas dignas de chamar de seus filhos, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas vejam as boas novas de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui, né? Mais uma vez, mais um dia, né? E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Aqui ao final você vai ter uma imagem redondinha aqui no meio, você pode clicar, se inscrever no canal, assinar, né, se inscrevendo e ativando o sininho para que você seja notificado. Aqui você também vai ter 2 cards no final na tela, um para a leitura do dia anterior e o outro você acessa a playlist. Convido você na descrição desse vídeo a acessar a área de membros da leitura diária das escrituras, onde você pode acompanhar de forma organizada e assistir outras aulas também, complementares da leitura. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar juntos para o próximo dia 167 de 2 Samuel, capítulo 23. Nos vemos, se Deus assim permitir.